Então, Romanos capítulo 11, versículos 1 a 10. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abrão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, e em retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e tu encurva-lhes sempre as costas. Graça divina sobre Israel. E quando pensamos em graça, na ideia de que seja grátis, leve 2, pague 1. Eu uma vez vi um anúncio que era o contrário: leve 1, pague 2. O empregado tinha-se enganado a trocar ali, não é? Isso já não era de graça, era pagar muito mais, não é? Mas graça, no contexto bíblico, é favor imerecido. Há uma coisa que nós não merecemos, mas que a graça de Deus faz chegar até nós, porque nos ama, porque tem misericórdia de nós. E, de facto, este é um texto que nos fala dessa graça, mas também fala de rejeição. E os primeiros versículos têm a ver com esta rejeição. E a pergunta que o apóstolo Paulo faz, aliás, penso que os irmãos têm notado que temos acompanhado esta carta de Paulo aos Romanos já há bastante tempo. É uma das cartas que Paulo usa muito o sistema de retórica, a pergunta de retórica. Isto é, ele pergunta e não está à espera propriamente que venha a resposta, mas ele dá a resposta. Contudo, ele tem ideia, tem informação, tem a orientação do Senhor, que as perguntas que ele faz são as perguntas que os seus ouvintes ou aqueles que iriam receber essa carta, os destinatários, iriam fazer também. E por isso mesmo ele como que facilita o processo de raciocínio, de pensamento. A pergunta é esta, e esta é a pergunta que um ou outro era capaz de fazer. Então qual é a resposta? Paulo já manda a resposta, não é? E portanto ele desenvolve a sua carta muito em torno deste sistema retórico de pergunta-resposta, pergunta-resposta. E aqui coloca: pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? Será que Deus rejeitou o seu povo? E ele diz logo, e a resposta dele também de seguida, também é muito habitual: de modo nenhum, de modo nenhum. Isto é, nem sequer uma pontinha de possibilidade de sim encontra-se na resposta. Não, de modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abrão, da tribo de Benjamim. E aqui nós encontramos que, de facto, que Deus foi tremendamente paciente com este povo. O apóstolo Paulo está a dizer que ele mesmo, que era um israelita, povo da parte do povo de Deus, não foi rejeitado. Ele estava ali. E até sabemos que no caso concreto, o apóstolo Paulo, ele até perseguiu a igreja, perseguiu Cristo, pensando que estaria a fazer um grande bem a Deus. Contudo, estava de facto a recalcitrar contra os aguilhões, não é? Conforme encontramos isso numa outra expressão. Paulo estava seguindo o Senhor e sentia-se que, para além de ter
sido receptor da graça de Deus pela salvação, era também alguém usado por Deus para levar essa mensagem, não é? Bom dia. De modo nenhum. Então vamos ver aqui alguns aspectos em que estão, digamos, Deus tinha razões até para rejeitar o seu povo. Vamos ver aqui em Ezequiel capítulo 6. Ezequiel é um dos profetas que vem anunciar o exílio. Mas encontramos aqui a paciência de Deus, que chegou a um ponto em que disse, basta. Deus irou-se contra tanta idolatria. Nós estamos em Romanos, capítulo 11, mas agora vamos fazer aqui uma deslocação a Ezequiel capítulo 6. E capítulo 6, versículos 11 em diante. 11 até ao 14. Ezequiel capítulo 6. Me encontraram? Capítulo 6, versículo 11. Assim diz o Senhor Deus, bate com a mão e bate com o pé e diz, por causa de todas as péssimas abominações da casa de Israel, pois eles cairão à espada e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá à espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto e em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho frondoso, lugares onde ofereciam suave cheiro a todos os seus ídolos. Estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada e erma em todas as suas habitações, desde o deserto até Dibla, e saberão que eu sou o Senhor. E porquê é que Deus faz isto? Porquê é que Deus mostra o seu furor, a sua ira? Porque o povo estava totalmente mergulhado na idolatria. E é interessante a forma como Deus vai aplicar esse castigo. Né? Eles acabariam por cair mortos, alguns por causa da peste, outros da fome, mas acabariam por cair mortos onde? No meio dos seus ídolos. Que ídolos eram estes? Pedra, madeira, fosse o que fosse, materiais feitos, ou de materiais feitos, ídolos, não é? E Deus iria deixá-los cair, iria matá-los exatamente naquele lugar, para que desse modo os ídolos pudessem vir salvá-los, os ídolos pudessem vir levantá-los. Mas é como diz o salmista no Salmo 115, não é? Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas, mas não andam. Aqueles ídolos são matéria, não iriam fazer nada. Os irmãos já me têm ouvido dizer, é a minha plena convicção de que das coisas que mais faz levar Deus à ira é a idolatria. E sobretudo a idolatria do seu povo. E porquê? Não terás outros deuses diante de mim. Nem te prostrarás, não é? Nem farás imagens, nem te prostrarás diante delas. Deus deixou isso claro ao seu povo. E este povo, escolhido por Deus, que tinha uma comunhão direta e exclusiva com o seu Deus, que deveria ser luz para as outras nações que estavam nas trevas da idolatria, é o povo que acaba por adotar e aceitar e viver a idolatria como se Deus não existisse. E isso leva Deus à ira. No capítulo 7, versículo 1 deste mesmo capítulo de Ezequiel,
temos. Demais veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus à terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. E este fim aqui, já agora o verso 3: Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as minhas abominações, e não te pouparei, nem terei piedade de ti, mas eu te punirei por todos os teus caminhos, enquanto as tuas abominações estiverem no meio de ti, e sabereis que eu sou Deus. Assim diz o Senhor Deus: mal sobre mal, eis que vem. E Deus está a avisar o povo, avisou através de vários profetas, mas o povo não quis saber, o povo continuou a ignorar, e então o castigo veio. E como é que veio? Através do invasor, que veio, entrou na terra e os levou, não é? Também, ainda Ezequiel, temos várias passagens aqui, porque Ezequiel é, de facto, bastante claro neste aspecto. No capítulo 13 de Ezequiel, tem também o julgamento contra os falsos profetas. Havia falsos profetas em Israel. No capítulo 13, no versículo 3, eu vou selecionar alguns. No versículo 3 do capítulo 13, assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. O profeta via. E via através de visões, via através de sonhos. Deus falava aos profetas. E falava aos profetas para eles dizerem isso ao povo. Mas ai daqueles profetas que diziam ao povo alguma coisa como se tivesse vindo de Deus e não era mais do que a sua própria invenção. Esses profetas naturalmente iriam pagar. No verso 9 deste mesmo capítulo 13: E a minha mão será contra os profetas que têm vaidade e que adivinham mentira. Não estarão no concílio do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto desviaram o meu povo, dizendo: paz, e não há paz. E quando se edifica uma parede, eis que a rebocam de argamassa fraca. E dize aos que a rebocam de argamassa fraca que ela cairá. Sobrevirá forte chuva, grandes pedras de saraiva cairão, e um vento tempestuoso a fendirá. E vai por aí fora. Naquele sentido de dizer que, quando os profetas dizem: olha, fazei assim, e o povo fazia, e isso não acontecia, porque de facto não tinha sido o Senhor a falar. Portanto, os falsos profetas de Israel seriam castigados também, a ira de Deus viria. Ezequiel capítulo 14, vamos agora aos idólatras. Ezequiel capítulo 14, versículo 1. Então vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens deram lugar nos seus corações aos seus ídolos e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? E vamos continuar até o versículo 11. Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que der lugar no seu coração aos seus ídolos e puseres o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, lhe responderei nisso, conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos são alienados de mim pelos seus ídolos. Alienados é separados. Eles estão completamente fora de Deus. Portanto, diz à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam a Israel, que se alienar de mim e der lugar no seu coração aos seus ídolos, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto,
e vier ao profeta para me consultar a favor de si mesmo, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e exterminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo, e levarão o seu castigo. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões, mas que sejam eles o meu povo, e seja eu o seu Deus, diz o Senhor. E a misericórdia de Deus, ainda assim, voltou a manifestar-se. E os irmãos querem ver? Vamos passar ao capítulo 36 de Ezequiel. Apesar de tudo isso, apesar de Deus ter descarregado a sua ira, o seu furor sobre aquele povo, ainda assim não rejeitou aquele povo, ainda assim não lhe virou as costas completa e definitivamente. No capítulo 36 de Ezequiel, porventura um dos capítulos mais lindos, mais esperançosos no Antigo Testamento, capítulo 36. E depois o capítulo 37, nós não vamos ler, mas no capítulo 36, versículos 24 a 28. Pois vos tirarei dentre as nações. Já agora deixem-me vir aqui ao 22. Diz, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado dentre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor. Diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Só lembrar aqui, isto já é a profecia em relação ao retorno depois do exílio, depois daquele período de 70 anos no exílio. Verso 25, então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Assim porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Perguntava o apóstolo Paulo lá em Romanos, acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. E apesar de, por causa da idolatria do povo, Deus a se ter cansado, ainda que tendo sido muito paciente, porque foram muitos anos de idolatria, de rejeição de Deus, Deus fez com que o povo fosse castigado, procurasse com isso aprender, clamasse ao Senhor e voltasse para Ele, e Deus o recebeu de braços abertos, não é? E aqui está exatamente. E o capítulo 37, que é o capítulo Vale dos Ossos Secos, que só de falar nisto os irmãos já devem estar lembrados. Quem não leu, eu recomendo que leia, porque é extraordinário. Mostra exatamente o reavivar de uma nação que estava destruída, que tinha sido levada para o cativeiro, que não tinha rei, que não tinha liderança, que não era mais do que escravo, um povo escravo, e que agora, e que mais não parece do que um vale de ossos secos, espalhados por cada um para seu canto, não os esqueletos inteiros, mas os ossos espalhados. E quando Deus pergunta ao profeta, em visão, poderão estes ossos reviver? Ó Senhor, tu sabes, porque para mim não tem como, eu não vejo como. E a visão que Deus dá àquele profeta,
de que os ossos, começa a haver um boliço, os ossos começam a saltar de uns para os outros, a juntarem-se e a formar o esqueleto, e depois do esqueleto formado começa a haver carne sobre os ossos, e depois a pele, e o Espírito do Senhor que entra. É a ressurreição de um povo. É de facto a restauração de um povo que tinha sido levado cativo e que esteve no cativeiro 70 anos. Poderão esses ossos viver? Porventura, por acaso, Deus rejeitou o seu povo? Deixou que o seu povo fosse levado ao cativeiro, fosse castigado, fosse punido, para que pudesse aprender. Mas depois Deus acabou por lhe estender a mão. Vamos voltar a Romanos, capítulo 11. E depois ainda tem aí, nós consideramos apenas uma parte do versículo 1, esta resposta, não é? Acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. E este de modo nenhum, meus irmãos, eu procurei dar-vos aqui uma janela sobre Ezequiel para ver como Deus de facto não rejeitou aquele povo. Mas mais, ao fim de alguns anos, outras profecias, particularmente de Isaías e até de Miqueias, se vão cumprir com a vinda, o nascimento de alguém, de uma tribo, da tribo de Judá, que acaba por ser Jesus, o Salvador. Acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Até lhes veio a dar um Salvador, até lhes veio a dar o seu Filho. Deus podia ter mandado o seu Filho Jesus nascer no meio de um outro povo, mas era aquele era o povo escolhido. E escolhido também para que Jesus viesse e realmente pudesse ser o Salvador, o libertador da escravidão espiritual. Mas, meus irmãos, se Deus não rejeitou o seu povo, o que é que o seu povo fez? No verso 4. Aliás, no verso 3, senhores, deixem-me vir aqui ao verso 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Vamos ver aqui um texto no Antigo Testamento, em primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Que nos fala sobre Elias. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo... Este capítulo 19 é interessantíssimo. Eu vou só ler os primeiros versículos. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2. Para os irmãos poderem ver, digamos, aquilo que está a acontecer, o que aconteceu naquela altura com Elias. Ora, Acabe fez saber a Jezabel, que era a sua esposa, e Acabe era rei, tudo quanto Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas. Que profetas foram esses, mortos à espada? Os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Os irmãos já foram ameaçados de morte. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2. Alguém já teve assim uma ameaça de morte? Já teve. E no caso de Elias, depois de ter tido vitória estrondosa, de Deus ter manifestado sobre Elias, veio uma ameaça destas e Elias foi por aí abaixo. Os irmãos querem ver? Verso 3. Quando ele viu isto, levantou-se e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor,
toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Senhores, eu não aguento mais. Já chegámos nós a algum ponto em que dizemos, Senhor, eu não aguento mais. Parece que às vezes vem tudo contra nós. Pode não ser a ameaça de morte, mas é um conjunto de problemas em que vem um, depois vem outro, nós ainda estamos a procurar resolver aquele e já está outro a cair em cima. Às vezes parece que é pesado demais. Não é que nós cheguemos àquele ponto de pedir a morte, mas dizemos, Senhor, não aguento mais. E Elias, de facto, já pela sua idade, por aquilo que ele tinha passado, ele disse, Senhor, não aguento mais, basta. Dá-me, leva-me, peço-te a morte. Mas Deus não respondeu à oração de Elias. Deus até respondeu à oração de Elias chovendo quando havia uma seca, fazendo parar a chuva quando o céu estava carregado, não é? Deus respondeu à oração de Elias, mas esta oração de Elias, ele não respondeu. E às vezes, meus irmãos, damos graças a Deus porque ele não responde a algumas das nossas orações, porque elas não seriam de acordo com a sua vontade, não seriam melhor para vós. Aliás, depois mais adiante, pode ser até agora, alguns irmãos lê aquelas meditações daquele livrinho, Boa Semente. Sim. No dia 26, esta semana, digamos, tinha um sobre a vontade do Senhor. Alguém se lembra? Tem um erro teológico aqui. Seja feita a tua vontade. Tem um erro teológico. Eu vou ler. A oração mais conhecida na cristandade é a chamada oração do Senhor, a qual o Senhor Jesus Cristo deu uma vez a seus discípulos. Ela é preferida hoje com sinceridade e reverência por muitos cristãos. Mas qual é a situação com este pedido especial? Seja feita a tua vontade. Um dia, um amigo meu foi a um pregador lamentando que para ele tudo dava errado. Todos os seus desejos foram frustrados, suas esperanças malogradas, os seus planos arruinados. Meu caro amigo, é a sua própria culpa, respondeu o pregador. Minha culpa? Como assim? Sim, porque você ora todos os dias, seja feita a tua vontade. Você deve orar, seja feita a minha vontade. Caso contrário, você apenas tem que aceitar que Deus está respondendo à sua oração. Esta resposta astuta do pregador o acertou em cheio. É parte do conselho gracioso e da vontade de Deus que as pessoas sejam levadas à salvação. Por isso, é a vontade de Deus que deu o seu Filho por nós e assim trouxe a salvação para todos os que nele creem, que sejamos sinceramente agradecidos. Mas é isso tudo que abrange a sua vontade? Devemos aprender com o apóstolo Paulo, que depois da sua conversão perguntou, Senhor, que farei? Sua pergunta mostra que ele havia entregue a sua vida completamente a Cristo. Os verdadeiros cristãos esperam pelo momento em que toda a criação irá reconhecer Jesus como Senhor e a sua vontade como sendo feita no céu e na terra. Ora, o Senhor ainda procura aqueles dispostos a reconhecer a sua vontade e realizá-la com alegria. E há uma incoerência aqui. Em primeiro lugar, nem o Senhor Jesus quis que a sua vontade fosse feita. Os irmãos lembram-se? Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E vós orareis assim, seja feita a tua vontade. Então não pode haver a contradição aqui. Como é que este pregador, e eu entendo aqui as palavras, astuto, de facto foi astuto por Satanás, porque de facto isto é uma heresia. Nós não oramos ao Senhor, Senhor, eu quero que seja feita a minha vontade. Senhor, eu quero assim. Portanto, cumpre, obedece. É como que estar a dar uma ordem de Deus. Senhor, é isto que eu quero. Olha, aqui está o meu requerimento. Agora manda. Exigir de Deus. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Isto é um perfeito erro. Não sei se os irmãos notaram, mas é um perfeito erro. Não? Uhum. Não é? E muitas vezes nós não fazemos, porque
Pois, entendeu. Isto deve estar mal escrito, não é? Até porque aquilo que ele depois diz a seguir não tem nada a ver com a questão da minha vontade, não é? E, portanto, há aqui tirado fora do contexto. Digamos, foi apanhado assim e depois metido. Quando nós oramos, aliás, Jesus diz, pedi ao Pai, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu farei segundo a sua vontade. É a vontade de Deus, não é a minha vontade. A minha vontade é que se tem que ajustar à vontade de Deus. E eu digo, Senhor, esta é a minha vontade, contudo não se faça a minha vontade como Jesus orou, mas a tua. Agora, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Eu tenho de deixar que Deus mostre a sua vontade. E eu sei, muitas vezes não sei. Então vou caminhando e vou deixando que o Espírito do Senhor me ilumine e me mostre qual é a vontade do Pai. Porque eu sei, aliás, Romanos 12, nós estamos quase a chegar lá, daqui a algumas semanas, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A vontade do Senhor é perfeita, é boa, é agradável, é essa que eu quero. Mas às vezes eu não sei exatamente qual é a vontade de Deus em relação a este assunto ou aquele. Claro que eu faço muitas coisas já por rotina, porque é assim, mas quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu tenho que fazer uma escolha, o que é que eu digo? Olha, Senhor, é isto que eu quero e mesmo que seja contrário à tua vontade, arranja-te. Quer dizer, isto não é o comportamento, não é a oração de um crente. Os irmãos sabem, há um determinado movimento neopentecostal que acha que pode exigir de Deus. Pode exigir de Deus. Senhor, eu te ordeno. Não sei se os irmãos já têm ouvido isso. Eu ordeno. Eu ordeno. Não ordena nada. Nós não ordenamos nada a Deus. Nós suplicamos a Deus. A vontade é de Deus, não é nossa. Nós não mandamos em Deus. Isto é um erro teológico crasso, que infelizmente alguns, porque querem mostrar que têm um grande poder espiritual, continuam a teimar nisso. Mas isso não é evangélico. Isso é comércio. E Deus não vai atrás disso. Esta é, muito sinceramente, aquilo que é o meu sentir, é a minha opinião, é a minha interpretação da Escritura. Não é? Ora bem, vamos aqui ainda ao versículo 10. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 10. Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. E os irmãos, digamos que a Bíblia anda aberta aqui, chegando a Romanos, naquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá, Romanos capítulo 11, verso 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, que ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. E isto está naquele texto que nós lemos agora. E que Paulo vai buscar, de certo modo, para justificar que Deus tinha todos os motivos até para rejeitar Israel, contudo não o fez. O amor, a paciência e a misericórdia de Deus. Mas, de facto, o povo rejeitou a Deus, não é? Matou os seus profetas, como nós lemos. Jesus também, os irmãos recordam-se, Jesus, já para o fim da sua vida terrena, estava em Jerusalém e o que é que ele diz? Jerusalém, oh Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados. Mateus capítulo 23, verso 37. Mateus capítulo 23, verso 37. Portanto, não foram só os antigos, foram inclusive nos dias de Jesus. Mateus capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. E não o quiseste. Jerusalém, Jerusalém. Vamos agora ver a parte do remanescente.
O versículo 4 ainda tem a ver com Elias. O versículo 4 de Romanos, capítulo 11, ainda tem a ver com Elias. Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. E esses ficaram firmes, não se conspurcaram com a idolatria. Não é? Agora, verso 5. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Ficou um remanescente. E, meus irmãos, vamos considerar que remanescente é este. Em que momentos é que nós encontramos um remanescente do povo judeu? Por exemplo, Êxodo. Lembram-se? Quando saíram do Egito, atrás de Moisés, centenas de milhares. Desses, quantos entraram na terra prometida? 2. E até podemos considerar, Moisés não entrou porque, de facto, o Senhor o chamou para si. Entraram 2. Esses foram o remanescente daqueles todos que saíram do Egito. O remanescente é o resto, foi o que restou. E digamos, restou esse porquê? Porque os outros fizeram o quê? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, voltaram-se para a idolatria, murmuraram, pecaram, desobedeceram, e o Senhor disse, então ireis ficar aí no deserto. O remanescente daqueles foram então Josué e Caleb. Mais adiante, nós há pouco estávamos a ler Ezequiel. Mas Ezequiel, Isaías, Daniel, Jeremias são contemporâneos daquele tempo do cativeiro. Quanto tempo durou o cativeiro? 70 anos. E eles foram sendo levados em várias levas, 1, 2, 3. Estiveram lá. E muitos acabaram por morrer lá. Os que voltaram já restaurados, renovados. Aquilo que há pouco nós estávamos a ler do Vale dos Ossos Secos, lembram-se? Poderão esses ossos viver? Uma nação que estava já fragmentada, que estava arrasada, subjugada, escravizada, mas desses alguns ainda foram resgatados e voltaram. Alguns que já nasceram também naquelas outras terras, como aliás nós lemos há pouco, de todos os países. E isto de todos os países era o quê? De todas as nações que tinham sido dominadas pelo império. O império de Nabucodonosor, da Caldeia, dos assírios, etc. Houve ali vários impérios. E os judeus estiveram debaixo e foram agora trazidos de novo. Um remanescente. E, meus irmãos, chegando aos dias de Jesus, há um outro remanescente também. Qual é? São os apóstolos. São aqueles que seguiram Jesus, os seus discípulos. Esse é o remanescente. Porquê? Porque os outros que continuaram, digamos, na sua rigidez tradicional, que não aceitaram ou que não reconheceram Jesus como Messias, acabaram por o rejeitar, até perseguir o cristianismo, perseguir os cristãos, como aliás o apóstolo Paulo fez também. Então, quando aqui, e só um bocadinho do final do versículo 1, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, ou seja, eu também sou um dos remanescentes, daqueles que não se curvaram diante dos ídolos, daqueles que não rejeitaram a salvação vinda através de Jesus. E notem no verso 5. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Segundo a eleição da graça. Então, já não mais segundo a tradição judaica, mas segundo a eleição da graça, isto é, já não era mais pelas obras, como os judeus faziam e foram orientados a fazer, mas agora a salvação tornou-se possível através da graça de Deus e graça que veio por causa de Jesus e do sacrifício de Jesus, não é? Verso 7.
Pois que o que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos, os escolhidos, alcançaram. E os outros foram endurecidos. E agora vejam, verso 8, 9 e 10, nós vamos ver rapidinho no Salmo 69. Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço e em retribuição, escureçam-lhes os olhos para não verem, e tu encurva-lhes sempre as costas. Vamos ver, deixa-me uma mão aí, outra em Salmo, capítulo 69. Salmo 69, versículos 22 e 23. É um salmo de Davi. E o verso 22 diz: torne-se a sua mesa diante deles em laço, e sejam-lhes as suas ofertas pacíficas uma armadilha. Obscurem-se-lhes os olhos para que não vejam, e faz com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e apanha-os o ardor da tua ira. E vai por aí fora. Não? Então este salmo aqui em que Paulo vem buscar, digamos, aquilo que ele se lembrava deste salmo, dizendo-se isto: torne-se a sua mesa diante deles em laço. E meus irmãos, o que é isso aqui? Isto tem a ver com a cegueira espiritual do povo, com o espírito de entorpecimento, que mais não é do que sono espiritual, estar adormecido, estar, digamos, apático em relação às coisas de Deus, uma frieza, uma indiferença, um desinteresse pelas coisas de Deus, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, e isto em relação ao Antigo Testamento foi ou teve a ver com a retirada dos profetas. Houve uma altura em que Deus deixou de mandar profetas. Os irmãos sabem, aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é o chamado período intertestamentário. Às vezes alguns chamam de interbíblico, mas a Bíblia é uma só, portanto não há duas Bíblias. É intertestamentário, entre dois testamentos. É também o período do silêncio. Durante 400 anos Deus não mandou nenhum profeta. E não havendo profeta, aliás, a Escritura diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profeta, o povo acabou por se esquecer, não ser constantemente lembrado, se foi distanciando. Os irmãos sabem, isto acontece muito. Há irmãos nossos que vêm ao culto regularmente, depois há uma situação que se complica e estão 2, 3, 4, 5 meses sem vir e a fé vai enfraquecendo. A Escritura diz, e Paulo diz isso aqui nesta carta, a fé vem pelo ouvir. Se nós não ouvirmos a palavra, meus irmãos, em termos espirituais é a mesma coisa de que nós ficarmos sem comer. Ficamos sem comer ou sem beber durante uma semana e nós estamos aí cheios de energia. Não estamos. Espiritualmente nós deixamos de nos alimentar e também começa a abrir brechas e o diabo vai entrando, vai lançando confusão. E nós vamos facilitando e abandonando, digamos, aquela disciplina espiritual. E vamos distanciando, não é? É isso. Aqui. Não temos tempo para mais, já passámos 3 minutinhos. Vamos ficar, próximo domingo, se Deus quiser, continuaremos para o capítulo 11, mas hoje ficamos então por aqui.